aqui, quem quiser compartilhar, tá, gente? Quando a gente iniciar, eu jogo o link aqui nos comentários. Eu estou tirando aqui meu microfone para não dar... Sim. Espera aí que eu estou lutando com uma gata aqui, que aparece na live também. Vocês já estão ao vivo. Olá, boa noite a todos e a todas. É com prazer enorme que a Liga recebe hoje dois convidados muito especiais, né? Nosso amigo, nosso presidente, nosso dirigente César Nogueira, presidente do PSB Carioca, nossa queridíssima, né, referência na política da nossa cidade, Andréa Gouveia Vieira, da Rede, uma grande referência para a gente. E eu queria, em nome da Liga, aqui agradecer vocês dois também, apresentar as nossas co-vereadoras aqui presentes também, Alice Rodrigues, Mariana Basílio, Janaína, bem-vinda. Todos nós somos pré-candidatos, né, ao cargo de co-vereadores, que a gente acredita que a política pode ser feita de forma diferente, pode ser feita de forma coletiva. Tem uma frase, Andréia, que eu gosto muito, é de um amigo meu, que infelizmente nos deixou esse ano, e a gente faz uma homenagem a ele, que é o Jorge Salomão, querido poeta, que diz o seguinte: eu sou a voz do outro que há dentro de mim. Essa frase virou uma letra, né, de música do Barão Vermelho, que chama Política Voz, e ela traduz muito esse sentimento do que é a Liga, que nós queremos ser a voz daquelas pessoas que justamente não têm voz. Nós queremos ser a voz de uma coletividade. Nós acreditamos, César, que através da diversidade a gente pode construir uma novidade para a nossa cidade e tirá-la desse grande marasmo que se encontra hoje, né? Infelizmente, o nosso Rio de Janeiro vem sendo seguidamente, né, por gestões temerárias, no mínimo, abandonado. E a gente hoje tem condição de apresentar, junto com vocês, né, pelo PSB, junto com a Rede, e com o PDT também, com a querida Marta Rocha, que já passou pelas nossas conversas aqui, um programa para a nossa cidade. E nós, da Liga, queremos contribuir com isso de forma coletiva. Então, por isso, nós estamos iniciando, né? Nós estamos lançando a primeira campanha coletiva da cidade do Rio de Janeiro, que a gente acredita muito, que através da escuta, trazendo as pessoas para esse debate, escutando aqui no Facebook, escutando nas redes sociais, escutando nas ruas quando for possível, nós podemos construir um programa que dê voz, né, a essas pessoas que hoje não têm. Então, é dessa forma, né, coletiva, engraçada, irreverente, politizada, cultural, que a gente pretende criar uma alternativa, construir uma alternativa para o Rio de Janeiro. Então, queria mandar um grande beijo aqui para vocês, né? Saudar vocês que estão vindo aqui com a gente e saudar todo mundo que está assistindo a gente no Facebook, e tenho certeza que a gente vai fazer um bom debate, não é, Janaína? Com certeza. Como o Pedro disse, né, nós somos uma pré-candidatura coletiva, temos como nosso grande diferencial o ouvir todo mundo para que a gente monte uma proposta que atenda a nossa cidade e faça diferente nossa cidade. Nossa maior intenção aqui é transformar o mundo político, trazer o cidadão para ser, de fato, um cidadão e ter voz dentro das casas legislativas. E eu gostaria de saber, né, de você, Andréia, de você, César, o que vocês acham dessa nossa proposta de candidatura coletiva da Liga? Posso começar, César, ou você quer falar? Pode, André. Fica à vontade. Já tinha agradecido aí na nossa pré-conversa o convite, muito feliz de estar vendo aí de novo o César, encontrando com ele aí nesse encontro virtual, e a vocês todos aí do partido PSB, agradecendo muito essa oportunidade de falar com vocês, e agradeço aí os comentários positivos feitos aí ao mandato que eu exerci. Eu fui vereadora 2 mandatos no Rio, entre 2008 e 2005 e 2012, e foi uma experiência incrível, incrível mesmo, em todos os sentidos, né? Não só uma coisa, uma consequência para a minha vida pessoal, que muda muito a gente, muda muito, me mudou muito, e a oportunidade, né, de ouvir e de escutar a cidade do Rio de Janeiro, escutar o povo do Rio de Janeiro, que era um povo que nem sempre eu
tinha tido a oportunidade de conviver, né? Então, para mim, realmente foi ser vereadora, ter sido vereadora do Rio, foi assim para mim um orgulho ter representado a cidade do Rio de Janeiro. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu morro de saudade. As pessoas dizem assim: nossa, você deve ter dado graças a Deus que você se livrou daquilo. Eu falei: não, eu adorei ser vereadora, né? Só desisti de um terceiro mandato, porque eu sempre tenho como meu compromisso, porque eu acredito nisso. Acho que as pessoas só devem ter uma reeleição para o mandato legislativo, para o mesmo cargo, né? Para a mesma função. Então, quando você é reeleito, já tinha sido reeleita uma vez vereadora, eu achava que eu não podia mais vir pela terceira vez. Podia ter vindo deputado estadual 2 anos depois, ou federal, ou senadora, mas eu acho que para o mesmo cargo a gente não deve ficar se reelegendo, porque eu acho que isso é prejudicial para o exercício do mandato. Então, eu dei uma parada, até tentei ser candidata a prefeita naquela época, lá pelo PSDB, que era o meu partido, mas eu fui preterida lá por outros candidatos. Mas nunca deixei de acompanhar a política, né? E vejo que a Câmara de Vereadores, que na minha época foi considerada uma Câmara muito complicada, muito difícil, você imagina, em 2005 foi eleito o primeiro vereador claramente eleito por milícia, que era de Rio das Pedras, era o Nadim de Rio das Pedras, que eu considero hoje um santo quando eu vejo o resto das milícias que tem por aí. O Nadim foi o primeiro, e tinha uns outros representantes lá, poucos. Hoje parece que a Câmara tem metade de miliciano, e vocês podem imaginar a dificuldade que vai ser quando vocês chegarem lá. E isso faz com que cada vez mais a gente precise de nos organizar e esforçar para ter vereadores que realmente representem o bem comum, né? Que representem a população do Rio de Janeiro. E essa ideia de vir o coletivo, né? Os co-vereadores, os co-candidatos, eu acho maravilhosa. Acho que isso é uma inovação na política. Primeira vez que eu ouvi sobre isso foi quando a Rede, em 2018, teve uma candidatura coletiva para o Senado. 3 moças em São Paulo, 3 mulheres, foram nossas candidatas ao Senado. Foi muito legal. Muitos problemas, tem sempre discussão, nem sempre é muito pacífico, porque é uma coisa nova, está se desenhando como é que isso pode funcionar, né? Mas foi assim, uma novidade, foi muito interessante. 3 mulheres fantásticas que tinham lá em São Paulo para candidatas ao Senado. E depois o Zé Gustavo, que é um amigo meu, colega da Rede, também foi candidato a deputado federal, e ele criou até uma estrutura do que é ser co-deputado, né? Ele estabeleceu critérios, como é que deveria ser, como é que funciona. Não sei se vocês têm acesso a esse trabalho que ele fez. É um paperzinho em que ele fala o que é ser co-deputado, co-vereador, como é que isso pode funcionar. Depois, se vocês quiserem, eu passo esse trabalho dele para vocês, que é muito interessante, dá boas ideias de como é que se deve atuar com essa candidatura coletiva. Eu acho muito interessante, porque aumenta a representatividade, né? Você amplia, você está indo lá não por você, pelo que você pensa, mas representando um grupo muito maior do que você. Eu acho que isso é um espetáculo, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, na verdade, quando você vê a quantidade de votos com que um vereador se elege, é muito pouco. Então, ele acaba vindo com uma representação que você não consegue identificar onde é que estão aqueles eleitores, né? Quando você vem num coletivo com mais de um, nossa, mãe, a sua voz se amplia muito, a sua força cresce muito. Você pode ser tanto temático quanto você pode ser territorial. Você pode vir representando um segmento de opinião, um segmento temático, a cultura, ou a educação, ou uma série de temas num coletivo, ou você pode representar um território. Olha, isso aqui é a candidatura da Maré, nós somos as mulheres da Maré, nós somos o coletivo da Maré que quer ter uma
cadeira na Câmara de Vereadores, né? Olha como isso cresce dentro de uma comunidade, né? Em vez dela ficar um monte de gente disputando voto ali dentro da comunidade, pô, vamos nos unir aqui, botar uma plataforma comum, ter um programa para a comunidade e vamos juntos realmente carregando a maré para a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que isso pode realmente representar uma mudança na representatividade no Legislativo. Mas eu quero ouvir você. César, o que você acha disso? Pois é, eu fiquei muito empolgado quando a primeira vez que a gente conversou com o Pedro, nosso primeiro contato, né, na primeira reunião lá na sede do PSB, e foi uma satisfação muito grande, porque eu já estava com essa ideia de a gente construir dentro do PSB para esse ano uma candidatura coletiva. Tinha tido uma reunião fazia pouco tempo com o pessoal da juventude, e a ideia era que a gente pudesse construir aqui uma candidatura coletiva. E quando o Pedro chegou com a proposta, né, da criação, da organização e já tudo organizado junto da Liga, eu fiquei muito feliz de ter aquilo que não era apenas um desejo meu, já tinha tido essa experiência também na rede, né, com o Zé Gustavo, com a nossa candidatura em São Paulo, como você falou, quando estive na rede junto com você. E a ideia, aquilo já tinha me despertado, as experiências que o Brasil me deu, de candidaturas coletivas, mandatos coletivos, a possibilidade de outras formas de se hackear a política mesmo, de se representar a sociedade de maneiras diferentes. Aquilo me havia despertado o interesse de fazer algo semelhante agora em 2020. E saudar a Janaína, saudar a Mari, Letícia, que está aí oculta, o Pedro. É muito bom estar aqui com vocês hoje. E, Andréia, eu fiquei muito feliz da proposta dos meninos, de poder criar aqui no Rio uma possibilidade de representar a nossa comunidade de forma tão diferente, né? Os candidatos hoje da Liga, os co-vereadores, eles estão todos diversificados em setores e áreas diferentes: cultura, educação, religiosidade, direitos humanos, gente de comunidade, gente do asfalto, tem coisas diferentes, né, dialogando e conversando e trazendo para todos nós esse aspecto, acho que mais puro do que é ser carioca, né? Que é essa cidade maravilhosa representada por todos os lugares. Eu acho que a Liga tem esse caráter, essa perspectiva de bem representar a nossa cidade tão bem quanto a gente gostaria que a nossa Câmara de Vereadores pudesse ser. Então, é um grupo que está muito bom, muito bem organizado e que eu, particularmente, tenho fé e acredito bastante. Ô César e Andréia, agora já está todo mundo aqui da Liga. Eu queria apresentar eles rapidamente para vocês, né, e para o pessoal que está assistindo a gente no Facebook. Vou pegar aqui pela ordem. Nós temos a Janaína Bem-vindo, né, que perguntou. Janaína, ela é uma militante da cultura, do mundo da capoeira, capoeirista. Ela tem uma atuação comunitária na região de Cordovil, Cidade Alta, tem uma liderança comunitária, uma liderança da cultura. A Mariana Basílio, que tem uma história muito bacana, ela usa, né, de uma indignação dela por um momento difícil de sua vida para poder ajudar outras mulheres a não passarem por violência doméstica. Então, ela usa a indignação dela para que o bem comum, né, possa ter uma relação diferente. E a gente sabe, né, que nesse momento que a gente está falando agora aqui, uma mulher está sendo agredida, a Mariana tem essa representação aqui na Liga. Nós temos a Alice Rodrigues, que é a nossa mais nova integrante, mais nova integrante porque ela é a mais nova de idade e é a mais nova também co-pré-candidata da Liga. Nós éramos 5 e a Alice entrou, é o primeiro debate dela público nosso, então saudar a Alice também e dar as boas-vindas para ela aqui no debate. A Alice tem uma atuação muito bacana na área do audiovisual, na área de projetos sociais, juventude, e está acrescentando com um novo olhar para a Liga. Nós temos o Roberto Anderson, que já tem experiências eleitorais, foi candidato, tem uma experiência política, é arquiteto, é urbanista, teve a oportunidade de, na última eleição municipal, ter representado a chapa que, se tivesse ganho a eleição, hoje o Rio de Janeiro, tenho certeza que estaria numa história diferente, o vice, né, do nosso presidente estadual, o deputado federal Anderson Molon, Alessandro Molon, desculpa, errei o nome do Molon. Mas o Roberto, ele hoje, né, é um dos candidatos, né, a co-vereadores, um dos pré-candidatos a co-vereadores, representa toda, né, uma ligação do Rio com o patrimônio histórico da cidade,
enfim, com o urbanismo, com as questões ambientais, etc. Nós temos a Kelly Lousada, que é uma militante histórica do Morro da Mangueira, construiu uma ONG chamada Meninas e Mulheres do Morro da Mangueira há mais de 20 anos, dirige uma super biblioteca comunitária que representava outras 7 bibliotecas comunitárias, né, divididas pela cidade em diversos espaços, Maré, Rio das Pedras, Zona Sul, né, no Tabajaras, enfim, uma série de locais. Tabajaras, Maré, Rio das Pedras, aquele lado ali da Tijuca. Então, um movimento de bibliotecas comunitárias, né, que a Kelly, junto com a ONG dela, com Meninas e Mulheres do Morro, representava na nossa cidade, e eu, que tenho uma atuação há mais de 10 anos na área da cultura também, tenho uma atuação política desde o movimento estudantil, fui da União Brasileira de Estudantes, depois comecei a militar na cultura, sou um professor um pouco frustrado, porque eu não estou em sala de aula, né, mas eu trabalho com cultura, muito feliz por isso, por dar essa contribuição, e a gente, né, juntos, estamos construindo essa proposta. Então, queria só apresentar todos os nossos pré-candidatos aqui para vocês. Deixar agora a Kelly e o Roberto para fazer pergunta. Boa noite, Andréia. Boa noite, César. Prazer estar aqui com vocês. Estivemos juntos, né, na última campanha para a prefeitura, na mesma candidatura. Andamos muito aí pela cidade, né? Isso aí. Deus, tantos lugares. Saudades, saudades. Pois é, foi uma bela candidatura. Aqueles dias que a Marina veio também foram tão muito bom. Importantes. Te acompanho no Facebook. Obrigado. Pois é, somos amigos do Facebook. Andréia, eu queria te fazer uma pergunta, porque você, quando foi vereadora, você se destacou muito por fazer um acompanhamento muito fino das finanças do município, dos gastos, da questão do orçamento, etc. E agora a gente vive uma situação muito complicada em que, quando o último prefeito anterior, né, o Eduardo Paes, saiu, ele gastou muito com as Olimpíadas, etc., endividou muito o município, mas disse que deixava alguma coisa em caixa. O Crivella, quando entrou, denunciou, dizendo que não havia isso, que não sei o quê, e paralisou por muita incompetência, etc., a gente não vê nenhuma realização. Eu queria te perguntar se você tem acompanhado a situação financeira do município, como é que você vê essa situação, o que a gente precisa fazer rapidamente como candidato e como depois, eventualmente, eleito, para reverter a situação. Olha, eu tenho acompanhado, sim, inclusive nós estamos terminando aqui uma série de reuniões, encontros virtuais com o pessoal do Tribunal de Contas do município, para poder nos inteirar da situação que realmente é dramática. Próximo prefeito, próxima Câmara de Vereadores, próximo Executivo do Rio de Janeiro, vai começar com um buraco hoje de 4 bilhões e 500 milhões. É dramática a situação, vai piorar, a perspectiva é que ainda piore até o final do ano, mas hoje já se sabe que você começa com um buraco de 4 bilhões no orçamento. Agora, a gente tem que desmistificar essa história de que tudo foi um problema de destruição do governo Crivella com uma obra maravilhosa que tinha sido feita pelo governo Eduardo Paes. Isso não é verdade. O Eduardo Paes deixou uma bomba relógio, porque ele gastou demais, ele se endividou demais o município. O município, em 8 anos, recebeu uma multibilhões de empréstimos. Nunca entrou tanto dinheiro na cidade do Rio de Janeiro, mas desde 2004 o país já começava enfrentando uma recessão, e quando você olha a arrecadação do município a partir de 2014, você já vê que as receitas do município do Rio de Janeiro já estavam diminuindo. E entre 2014 e 2016, o prefeito Eduardo Paes continuava a gastar como se nada tivesse acontecendo, né? Nós entramos atrasados na recessão, eu digo o município do Rio de Janeiro, o Estado já estava em recessão, o Brasil já estava em recessão,
E aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro continuava inaugurando escolas, inaugurando clínicas de saúde, assumindo hospitais que eram do Estado e que estavam em situação de falência, o município assumindo sem ter recursos para isso, sem ter isso previsto no orçamento. Então, realmente, quando ele entregou, no ano das Olimpíadas, ao final das Olimpíadas, um município, um orçamento para o prefeito em 2017, esse orçamento já veio com um déficit enorme de várias despesas que foram assumidas e feitas em 2016, muitos restos a pagar que ele não deixou suficientes recursos para pagar esses contratos que tinham sido feitos, obras realizadas, serviços prestados, que não foram liquidados em 2016, ficou para 2017. Ele, inclusive, cancelou vários empenhos que já tinham sido liquidados, não pagos, mas liquidados. Foi um problema, foi mais de 400 milhões de reais. Isso tudo ainda está até sendo auditado, vamos dizer assim. Agora, veio um prefeito que piorou, agravou a situação por uma incompetência, um despreparo, um desprezo para tudo que se chama planejamento, gestão, não tem um plano de metas, não teve um compromisso com programa nenhum, nem com programa de contenção de gastos, né? De aproveitamento de receita com prioridade. O resultado está aí, né? Eu não preciso ficar dizendo como é que está aí. Então, o que eu posso te dizer é que realmente nós perdemos completamente a capacidade de gerir a cidade. Vai ser muito difícil essa recuperação. Vai ter que ter um programa assim, muito bem feito e bem executado, com muita coragem, porque é claro que é possível você, pelo menos, fazer uma cidade funcionar. Não adianta achar que vai fazer milagres, que vamos ter muito dinheiro para investir, coisas novas, mas a gente pode fazer melhor, dar ao cidadão uma vida do dia a dia melhor e mais organizada. Mas não vai ser fácil. É uma situação muito difícil que talvez o município nunca tenha visto na sua história. Eu não conheço, mesmo na época que o César Maia, no último governo dele, não sei se vocês se lembram, era um governo já com problemas, teve até um movimento para não pagar o IPTU, porque a cidade estava muito abandonada, né, no seu dia a dia. Voltamos com isso com muito mais gravidade, muito mais gravidade. Agora, como eu digo, nem o saudosismo do passado, nem a tragédia do presente, né? Porque o que acabou muito com a possibilidade do Rio dar certo foi a prática política. Prática política, na era Eduardo Paes, foi muito responsável pela impossibilidade de deixar o legado olímpico que essa cidade poderia ter tido. E é importante, né, André, você trazer essa questão, porque o Eduardo Paes vem aí como candidato, como se não tivesse responsabilidade nenhuma com essa situação. Exatamente. Esse é o maior perigo que a gente corre, porque o Crivella, todo mundo está vendo, né? Agora tem essa história do saudosismo, as pessoas, mas era tão bom, nós íamos ser tão felizes. Não, ele não deixou uma coisa sustentável. Foram 8 anos de governo sem sustentabilidade, né? Sem sustentabilidade. O que foi feito não foi feito para durar. Os próprios empréstimos que começaram a vencer em 2017. Esse foi outro legado que realmente ficou para o Crivella. Todos os empréstimos feitos nos 8 anos anteriores começaram a ser pagos em 2017, o que afetou mais ainda as finanças do município. Aproveitando essa pergunta do Roberto, foi cortado 50 milhões da cultura, né? E hoje a gente... Kelly, seu áudio está muito baixo. Tem que aumentar o áudio, Kelly. Está baixo.
Fala de novo, Kelly, por favor. Kelly está muito baixo. Alice ou Janaína ou Mari tem pergunta enquanto a Kelly não... Meu fone que está ruim, está me ouvindo agora? Está muito baixo, Kelly. Foi cortado 50 milhões Agora sim. da cura. E hoje todo mundo está percebendo, está vendo que a cultura, nessa pandemia, segurou muita onda das pessoas com as lives, com as coisas muito online. Como é que vocês enxergam esses casos do Crivella em relação à cultura? Posso complementar? Só para ficar mais ou menos a mesma pergunta? A gente já teve o Rio de Janeiro, né, como a capital mundial brasileira da cultura, e hoje, já no início do governo Crivella, principalmente, a gente teve essa decadência. A gente sabe que a cultura, e eu falo isso como produtora também, vai ser a última coisa a voltar, porque a gente não pode ter as aglomerações, apesar da gente estar vendo aí o pessoal nos bares, o pessoal querendo, né, as resenhas clandestinas, as festas escondidas, mas a gente sabe que a cultura de fato, os shows, os espetáculos de teatro e tudo mais, serão o último setor a voltar. A cultura vai ser o último setor a voltar. E como a gente pode enxergar um retorno principalmente financeiro também para a cultura, porque a cultura do Rio de Janeiro é o que segura a economia da cidade, né? Como você consegue enxergar isso, tanto para a Andréia quanto para o César? Vou começar agora, aproveitar um gancho. Eu trabalhei durante muito tempo na Secretaria de Estado de Cultura do Pará, lá. Fui funcionário público de lá e a gente fazia um trabalho lá, na época entre 2008 e 2010, de fomento à cultura muito forte, né? Pegamos um estado bem sucateado também, muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro, mas que tem um potencial. Eu acho que o nosso diferencial enquanto cariocas é que nós temos um potencial. A oportunidade que os meios de comunicação hoje alternativos, como YouTube, Instagram, Facebook, outras redes sociais paralelas que vêm fomentando essa área cultural, possibilitando o acesso e a prática de novas formas de se fazer cultura, né? Lógico que a gente tem nichos culturais que têm muito mais expertise, recursos e estruturas para fazer grandes shows, conseguir grandes patrocínios e não passar tanto sufoco quanto o pequeno fazedor de cultura. E nisso eu fico bem constrangido, essa talvez seja a melhor palavra de se usar agora, com esse nosso cenário a nível nacional, de não termos um Ministério da Cultura ou um órgão, uma Secretaria Nacional de Cultura que se envolva em fomentar, em propiciar com que os nossos pequenos fazedores de cultura, essas pessoas que estão sofrendo a escassez porque pararam o seu trabalho, não tenha formas de financiamento, de estruturação, de organização para que essas pessoas possam sair e praticar a sua arte, né? Mesmo que seja de forma online, de forma virtual, com as conexões que estão hoje disponíveis. Eu fico preocupado da gente aqui no Rio não encarar, desde que o Crivella assumiu a prefeitura, a gente não encarar a cultura como uma grande mola propulsora da nossa economia, né? A gente tem dois nichos muito bons aqui na nossa cidade, que é a cultura e o turismo. Isso precisa ser investido, precisa voltar a ser investido novamente. Eu lembro da campanha do Crivella, quando ele falava que queria investir nas pessoas, queria melhorar o turismo, prometeu se eleger enganando as pessoas, tanto da Zona Sul quanto da Zona Oeste, dizendo que queria investir na Zona Sul porque era a vitrine do Rio, nem investiu lá e nem investiu aqui, né? Na Zona Oeste, onde eu moro, hoje sou morador aqui de Paciência, no Rio de Janeiro. E a gente tem grandes déficits de fomento e de espaço, necessidade de espaço cultural, de agremiações, de organizações, locais de lazer, locais onde as pequenas comunidades, as grandes comunidades dos nossos bairros possam se circular e fazer trocas, né? Não só na área da economia, mas também na área da educação, do esporte, do lazer e da cultura, que eu vejo como o escape maior para esse momento.
Muitos de nós passamos e temos passado por esse momento de pandemia graças às grandes lives que a gente tem visto pela internet, pequenas lives que a gente tem visto pela internet, a se conectar com outros fazedores de cultura, com outros artistas, e conhecer também novas formas e novos artistas que possam trazer para a gente algo diferente. A perspectiva que eu tenho, que a gente, como a Andrea bem colocou, que a gente vai encontrar uma prefeitura muito problemática, acho que muito além do sucateamento, né? É uma coisa para além do ser apenas sucateado. Eu acho que a gente volta e meia escuta que quando muda nos pequenos municípios aqui do Rio de Janeiro, quando muda o prefeito, que sai uma agremiação política e entra outra agremiação política, que saiu, faz um verdadeiro saque na prefeitura, né? Leva até maçaneta da porta, que é para não deixar ninguém entrar. Então, eu estou com receio de que a gente vai viver isso pela primeira vez aqui na capital, de ter esse saque em massa com a saída do Crivella, que assim eu espero que ele saia. Me deixa muito feliz a possibilidade da gente conseguir construir uma frente com a rede, com o PDT, com o PSB, trazendo duas pessoas que eu acho que têm todo o potencial para encarar o desafio que o Rio de Janeiro vai ter nessa próxima gestão, que é a Marta Rocha e o Bandeira de Mello. São duas experiências políticas de vida e de administração pública que podem e são necessárias para esse momento nosso que a gente vai viver na nossa cidade. Que, como a Andrea bem colocou, não vai ser um momento de grandes investimentos, de austeridade ou de grandes projetos, mas vai ser um momento de afincar pé no que a gente conseguiu avançar, melhorar o que a gente conseguiu conquistar e renovar a esperança da nossa cidade em ser verdadeiramente uma cidade maravilhosa. Eu tenho esperança que a gente consiga, com Bandeira e com a Marta Rocha, resgatar esse espírito no carioca, mas não apenas de sentimento, né? E assim, falo por experiência própria. É muito ruim sair da minha casa e ter que levar 3 horas e meia no transporte público para atravessar toda a Avenida Brasil para chegar na sede do PSB, lá no 7 de setembro. Então, essa experiência, as pessoas que vivem à margem da sociedade, longe de todo esse conforto que o centro e a Zona Sul possuem, a gente precisa tirar isso do carioca, esse sentimento de desesperança do carioca, e fazer a gente voltar a se sentir parte dessa cidade. Acho que isso é para todos os lugares, não só a região da Zona Oeste, do Norte, do Sul, do Centro, mas para todos os cariocas e todos os lugares. Eu acho que é muito importante a gente... a frente vai para frente, né? Vamos impulsionar aí a nossa unidade, e uma das coisas que a gente tem que trazer e juntar é nosso programa. E eu acho que nessa área de cultura é muito importante que vocês do PSB, o pessoal do PDT também, e o pessoal da rede, a gente realmente sente, pense e veja o que dá para fazer. Porque, olha só, esse ano, agora, por conta da situação de emergência, né, que foi decretada em todos os municípios do país, e no Rio de Janeiro não é diferente, o Crivella, por exemplo, suspendeu, inclusive, a lei do ISS, que era uma lei que estava distribuindo esse ano 45 milhões de reais, que não é nada, né? Porque corresponde a 0,1% do orçamento, ou coisa parecida. Nem isso foi distribuído esse ano, foi tudo suspenso. Os editais que ainda existiam na época do Eduardo Paes, e acho que no primeiro ano do governo Crivella ele chegou a botar edital na praça, que não era muito, mas acabava que viabilizava um monte de pequenos projetos culturais pela cidade, também não existiu mais, né? Eu acho que não existiu mais. Andréia, inclusive, o último edital de cultura, né, que aquele edital que era para todas as áreas, que foi feito pelo Eduardo Paes, ficou a se pagar no governo Crivella, e o Crivella não pagou. Então, desde o final do governo do Eduardo Paes, né, o edital que as pessoas ganharam não levaram, e o Crivella assumiu e não lançou mais edital. Exatamente. Ou seja, isso de um lado. Do outro lado, os equipamentos culturais que a cidade tem, as lonas culturais, os teatros, não estou dizendo nem nos grandes museus, que são os que atraem o turismo, estou dizendo esses que fazem a cultura funcionar
localmente, né, ainda é alguma coisa que chega a algumas áreas da cidade. Então, eu já soube que estão abandonados, que não tem gente com capacidade financeira mesmo, de fazer funcionar, porque o valor que a prefeitura concede básico não dá nem para pagar a luz dos locais, dos equipamentos, ou seja, assim, sabe, é terra arrasada nessa área. A gente vai pegar realmente terra arrasada. Por um lado, é terrível, óbvio. Por outro lado, talvez a gente possa inovar e trazer uma visão, uma perspectiva e uma aproximação diferente nessa maneira de fazer cultura na cidade do Rio. Mas vamos ter que ter muita criatividade para a gente. Eu acho que nós vamos ter um primeiro ano muito difícil, mas vai ser esse primeiro ano que vai fazer com que a gente tenha também tempo para planejar os outros 3, para ir fazer uma coisa com planejamento, com meta, com resultado, né? Vendo com evidências, né? Em cima de evidências e não atirando para tudo quanto é lado. Né? A gente sabe o que mais ou menos funcionava. Né? Uma coisa que parece que sempre funcionou bem eram os pontos de cultura. Parece que foi quando uma cidade conseguiu ter uma atividade mais territorialmente mais bem distribuída, com os pontos de cultura. Não sei, eu não conheço bem essa área, não é a área que eu mais me dediquei, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer melhor mesmo com pouco. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto que se gasta, em média, nos últimos 5 anos? Inclusive contando o último ano do governo Eduardo Paz, que foi quando mais se gastou. Eduardo Paz gastou 550 milhões de reais em 2016 só com cargo em comissão, em cargos especiais, que são os DAS, essas coisas, quer dizer, botando gente de fora ou pagando extra. E o Crivella gastou menos, porque não tinha tanto, mas gastava em média de 350 a 380 milhões. Só esse dinheiro você já consegue reutilizar, talvez, vamos ver, de uma maneira mais produtiva, beneficiando a cultura, porque, como vocês disseram, a cultura cria negócio, cria economia, emprega, multiplica cada tostão que a gente já sabe que bota na cultura, você está empregando 3 pessoas. Então, a gente não pode deixar de ter isso como atividade econômica. A cultura não pode entrar como uma coisa, não pode ser vista, encarada como uma coisa de é o lazer das pessoas. Não, ela é o lazer, mas ela é uma atividade econômica. Então, tem que ter essa perspectiva e a gente tem que planejar isso e tem que estar dentro do nosso programa. Nós já estamos fazendo aqui muita coisa dentro do programa da rede. Agora a gente precisa de juntar PSB e PDT, porque é daí que vai sair uma coisa bem boa. Isso. E você falou uma coisa, só, desculpa atropelar um pouco você, Pedro, mas você falou uma coisa muito importante, André, que é resgatar os pontos e os pontões de cultura que funcionaram durante a década de 2000, final de 2000, e foram molas propulsoras da economia cultural no Brasil inteiro. Aí que tinha os pontões de cultura, os pontos de cultura, pontos de cinema, pontos de leitura. Tudo isso foi dinheiro do governo federal investido para estruturar pequenos e médios fazedores de cultura, pequenas e médias bibliotecas, mini pontos de cinema nos bairros, através de organizações sociais que recebiam toda uma estrutura e material para propiciar para as suas comunidades estratégias e fomento de cultura, opções de cultura mais locais, mais próximas. E a gente tem na cidade do Rio de Janeiro tantos teatros, tantos cinemas, tantas lonas culturais, tantos espaços a céu aberto que podem ser utilizados e que hoje estão relegados a um segundo plano ou reservados a uma pequena elite da cidade, que com certeza não quer isso dessa forma. A cultura deve ser para todo mundo. A gente tem uma cidade maravilhosa que é cercada por escolas de samba em quase todos os bairros. E quando chega a época do carnaval, empregam costureiras, empregam faxineiros, empregam merendeiras, empregam pessoas fazendo
a parte de decoração, emprega tanta gente que toda aquela comunidade ganha com isso. Ou seja, quando a gente investe na cultura numa cidade como é o Rio de Janeiro, que é vista aos olhos do mundo como uma cidade multicultural, a gente não está investindo apenas no lazer, como se fosse algo opcional das pessoas, a gente está investindo na economia da cidade. Então, não é um dinheiro perdido. O erro do Crivella, nesses últimos 4 anos de gestão dele, foi relegar a terceiro plano o carnaval da cidade. Foi dizer que a nossa comunidade não era uma comunidade de rua. A gente precisa voltar a ocupar a rua novamente. Precisa ocupar os nossos espaços. Não dá para deixar a coisa ficar do jeito que está e achar que outras formas de economia da cidade vão superar esse déficit que a cultura está representando hoje. A gente precisa voltar a investir na cultura e dar ao grande produtor cultural a estrutura e a possibilidade que ele possa fazer esses grandes projetos. Mas a gente também precisa voltar e se olhar para o pequeno e para o médio produtor, para que ele tenha condições de realizar ações culturais, condições de botar aquele pequeno projeto na praça, na lona cultural, no teatro, reabrir os pontos de cinema, reabrir os pontos de leitura, propiciar para a cidade, para os moradores da cidade, formas diversificadas de fazer cultura, de viver a cultura da cidade. A gente precisa voltar a fazer isso. Eu espero que com a Marta Rocha e com Bandeira a gente consiga chegar nesse patamar novamente. E com a Liga também. Pessoal, antes de passar a sua para a Janaína, eu queria dizer que o pessoal que está nos assistindo em casa, né, pelo Facebook, pode mandar perguntas por lá, que a gente vai trazer as perguntas para cá também, né? E feliz com a mensagem que vocês falaram sobre o programa Cultura Viva, sobre os pontos de cultura. Eu que libertei muitos livros no nosso book truck, muitas poesias, né? Faço parte da rede carioca de pontos de cultura, nosso ponto de cultura lá na Praça Granito, em Anchieta, enfim. É bem legal essa lembrança dos pontos de cultura. Muito bom o debate. Então, eu queria fazer aqui trazer um comentário junto com uma pergunta, né? Nesse último dia 1º, agora, 1º de julho, teve a greve geral dos entregadores por aplicativo, né? Que são profissionais que foram convidados por aplicativos de deliveries, né? Para poder atuarem como empreendedor, ganhar um dinheiro trabalhando no tempo livre. Sendo que a realidade deles é bem diferente, eles têm péssimas condições de trabalho, eles não têm apoio, nem estrutura nenhuma para poder beber água, banheiro, enfim, eles têm que pagar pelas mochilas que usam, pagam pelo próprio almoço, alugam a bicicleta, pagam a internet, não conseguem quase nada no final do mês, eles, enfim, acabam muitas vezes pagando para trabalhar. Né? Nesse contexto, né, em meio à greve, nós da Liga conversamos com alguns profissionais do município do Rio de Janeiro, e aí, junto com ele, nós pensamos uma ideia, né, tivemos a ideia de criar uma proposta de uma criação de um aplicativo que fosse administrado pela prefeitura, utilizando os mesmos moldes do Táxi Rio. Né? E no nosso caso, o aplicativo seria chamado até Entrega Rio. Ele teria taxas menores para os restaurantes e um valor integral da entrega e das gorjetas iriam para a mão dos entregadores. Eu queria saber o que vocês acham dessa ideia, se acha que é algo viável, né? Se é uma boa ideia para a gente tratar, né? E levantar essa proposta ocupando um cargo de vereança. Eu acho maravilhoso. Competitividade é isso, competição. Essa coisa do Táxi Rio parece que funcionou, não conheço muito a fundo se realmente funcionou, mas me parecia que era uma ideia ótima. E o Iplan Rio tem gente lá capaz de desenvolver e de fazer esse tipo de aplicativo e oferecer. Por que não? Acho que, poxa, seria logo de cara. A gente tem que sempre ver, quando a gente é vereador, a gente acha que a gente pode fazer mais lei do que, na verdade, a gente pode. O prefeito depende da Câmara para aprovar um monte de coisa que ele quer fazer, né? Lei tem que ser aprovada na Câmara, por isso que é lei, tem que passar pelo Legislativo. Mas nem sempre o vereador pode tomar a iniciativa de propor uma lei, porque muitas leis são de iniciativa do prefeito, do executivo, tem que mandar para a Câmara, mas a Câmara não pode propor. Então, uma das coisas que o vereador não pode fazer é propor alguma coisa que vai dar custo para a prefeitura. Ou seja, você não pode propor uma lei que vai ter que usar o dinheiro do orçamento,
Por quê? Porque aquilo não está previsto no orçamento. Então, tudo que for proposto tem que estar lá no orçamento, que tem dinheiro para a prefeitura poder fazer aquilo. Então, a gente não pode obrigar a prefeitura a fazer alguma coisa que vá custar a ela dinheiro. Mas a gente tem milhões de outras formas de atuar. Não precisa de ser só fazendo um projeto de lei. A gente faz as indicações, a gente faz as audiências públicas, a gente encaminha o projeto pronto para a prefeitura mandar para a Câmara, de volta para a Câmara aprovar aquilo que a Câmara quer que o prefeito mande para ela fazer. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque a gente faz comissão especial. A Câmara de Vereadores precisa de trabalhar mais assim, fazendo as comissões especiais, pensando nos problemas da cidade, propondo para a prefeitura que aquele problema deve ser resolvido dessa maneira, através de um projeto de lei que a prefeitura tem que mandar para a Câmara. Eu acho que essa sua ideia é muito, nossa, tudo a ver. Olha, isso pode carregar debaixo do braço, porque vai fazer sucesso e já vai dar até notícia. Com certeza, com certeza. É muito bom a gente ver pessoas que estão interessadas em solucionar problemas de forma mais simples, né? A ideia dos aplicativos surgiu em um momento de escassez de trabalho, escassez de renda, e como alternativa das pessoas iniciarem, de pequenos produtores iniciarem formas diferentes de gerar economia e fazer novos mercados de trabalho. Mas acabou que essa ideia de que o motoboy, o entregador, o motorista de Uber, que eles são empreendedores, isso pegou de uma forma muito forte, mas ao mesmo tempo equivocada no Brasil como um todo, eu acho que também no mundo, né? Do pouco que eu conheço, da forma como é feito lá fora. E o que eu vejo é que a gente esqueceu que, na realidade, isso é quase que um subemprego. É uma exploração desse trabalhador que está vendendo a única forma de geração de renda que ele tem, que é a sua força de trabalho mais banal, entre aspas, do que poderia ser, que é a sua dita hora vaga, né? Faça dinheiro na sua hora vaga. Não tem hora vaga. O cara vai ter que fazer algum dinheiro, ele vai ter que trabalhar ali quase que o dia inteiro. Virou um trabalho. Só não tem a carteira assinada, não tem os mesmos direitos, não tem alimentação, não tem um banheiro que ele possa usar, não tem uma estrutura de segurança. Se ele quiser, ele vai ter que investir na própria compra de material de equipamento. Então, a forma como foi feito, e o Brasil tem estado atrás nisso. Eu fico bem feliz que a gente tem hoje na Câmara pessoas como o nosso próprio Alessandro Molon e os senadores nossos do PSB, da Rede, do PDT, estão enfocados lá em atuar de forma diferente para que a gente aprove legislações que não deixem essa forma de precarização do trabalho vingar como se fosse apenas, né, esse discurso empreendedor. Não é isso, não é empreendedorismo. A pessoa ali não está ali por uma ausência sua, porque está eu de folga, vou fazer um extra. Na maioria das vezes não é, assim, 90% das vezes não é. Tenho parentes, amigos, companheiros que trabalham nesses aplicativos e trabalham de sol a sol, do início da noite ao fim do dia, para poder conseguir uma renda mínima, muitas vezes para pagar o aluguel daquela bicicleta, daquela moto, daquele carro que ele está usando para trabalhar, e para poder levar alguma coisa para casa no final do mês. Então, assim, a precarização do trabalho que foi feita com esse boom dos aplicativos de todas as esferas, ela precisa ser combatida. E aí eu me preocupa até onde nós, enquanto município, temos essa expertise de atuar para modificar isso. O Táxi Rio é um exemplo, né? A gente pode conseguir fazer. Tem outras alternativas de fazer a concorrência ser mais benéfica, mais honesta para o trabalhador. Não dá para apenas uma parcela usar esse discurso do empreendedorismo para se valer do trabalho, muitas vezes exaustivo, dessas pessoas de baixa renda e que precisam ter aquilo como sua única, às vezes, única fonte de renda. Eu aproveito até para engajar esse tema, que já seria a minha pergunta, e uma colocação também, para puxar a sardinha para o campo das mulheres periféricas e de interiores. Eu me preocupo muito de que maneira a gente pode facilitar, eu acho que, a formalização do sistema do MEI, porque nas periferias é muito comum ter muitas mulheres que acabam sendo doceiras, artesãs,
educadoras que cuidam da filha de outras pessoas, para poder se manter e cuidar dessas famílias, porque, primeiro, ela não tem tempo para cuidar da sua família como um todo. Segundo, ela tem um desestímulo gigante por não ter conseguido se profissionalizar em uma instituição formal, como uma faculdade, um curso técnico. E de que maneira assim, a gente pode pensar? Eu não sei se já existiu alguma política, alguma lei voltada para poder ter essa empreendedora no circuito formal, sei lá, para poder gerar a carga reduzida e tal, trabalhista, e de que maneira a gente pode pensar isso? Vocês já pensaram, vocês já discutiram, porque, de certa maneira, esse dinheiro acaba também fazendo parte da circulação econômica da cidade, né, como um todo. Isso aí, Alice. A gente tem, eu acho que os últimos anos no Brasil, a última década de 2000, para falar a verdade, início dos anos 2010, a gente teve um fortalecimento do papel da mulher como... Na realidade, não é um fortalecimento, é um reconhecimento do papel da mulher como chefe de família, né? A gente tem ainda por uma cultura patriarcal, o machismo enraizado na sociedade, de falar esse termo chefe de família como se fosse apenas um homem que liderasse, mas na maioria das famílias que a gente conhece, é as mulheres que lideram. Elas que cuidam da prestação de contas, que cuidam do dia a dia, do cotidiano da casa, do cuidado com os filhos, da economia diária e do lar, e muitas vezes da gestão como um todo das finanças produzidas numa mesma residência. E me preocupa a gente não ter políticas mais fortes que propiciem às mulheres esse espaço de microcrédito e de ampliação da geração de renda, para que vocês possam ter não só a independência financeira, mas a independência social também, né? A gente tem hoje a dificuldade, por exemplo, de uma mãe que precisa trabalhar, mas não tem a creche para deixar seu filho, né? Ou então a creche é próximo da casa, mas o trabalho, ela mora na Zona Oeste e trabalha no centro. Então, quando ela sai do trabalho para chegar em casa, alguém tem que ir buscar o filho, alguém tem que ficar esse horário específico ali. Então, a gente precisa mobilizar, e na última campanha com o Roberto Anderson e o Molon tinham uma proposta que eu achava bem interessante, que era dinamizar esses espaços de promoção de cidadania na cidade, né? Botar a casa perto do trabalho e o trabalho perto da casa. A gente precisa voltar a ter isso. A cidade precisa ser uma cidade maior e para todos, né? A gente precisa ter creches, clínicas de saúde da família, pontos de cultura, locais de economia solidária, onde as pessoas possam viver e conviver ali. E tem um olhar muito especial para as mulheres, que a gente tem um costume, e aí é social isso, de olhar para as mulheres na questão da saúde, ali naquele dinamismo todo que a saúde pública tem. As mulheres são protagonistas. A gente precisa sair desse leque, ampliar. Eu gostaria muito que a gente tivesse na nossa Câmara Municipal, a próxima legislatura, uma legislatura mais equilibrada entre homens e mulheres. Me deixa muito feliz a representação que a gente tem da Liga hoje, por exemplo, com vocês, com tantas mulheres fazendo parte desse coletivo de covereança, e me possibilita ter esse espaço de a gente poder ter uma mulher e um homem hoje como candidatos à Prefeitura do Rio, tão bem posicionados e tão bem colocados nesse aspecto do debate de promoção da igualdade de gênero. A gente precisa avançar nisso, e a cidade do Rio precisa ter esse olhar diferencial para a atuação de como as nossas cariocas estão sendo cuidadas, estão sendo olhadas pela comunidade como um todo. A gente precisa voltar a se olhar, voltar a se enxergar. Alice, você vai perguntar? Não vou perguntar, não. Então, gente, vou trazer uma... O Roberto, eu acho que queria perguntar agora. Tem uma pergunta só do público aqui, deixa eu só fazer, porque a Marcele Ribeiro, Andréia, ela pediu para perguntar para você, fez uma seguinte colocação. E é uma pergunta muito pontual, regionalizada, mas eu acho que também ela pode ser vista por outros pontos do Rio de Janeiro, né? A Marcele diz o seguinte: temos uma área em Guadalupe que é o SESI, um espaço tão grande que tinha oficinas de arte, teatro, dança, tem creche, colônia de férias e práticas de vários esportes e atividades culturais. Hoje em dia está abandonado. Estamos vendo ainda mais o empobrecimento do bairro e o aumento da violência. Ela, né, faz esse paralelo. Como a comunidade pode reivindicar esse espaço, e aí eu amplio um pouco a pergunta, como a comunidade pode reivindicar de espaços, né, para auxiliar e motivar as comunidades a ocuparem esses espaços, e também como uma forma, né, de você
está fazendo o enfrentamento a uma série de mazelas sociais que esses equipamentos culturais podem estar ajudando, né, a ter uma nova perspectiva, como cursos de qualificação para a juventude, como atividades culturais, como atividades, né, profissionais, empreendedoras e etc. Esse espaço em Guadalupe é de quem, hein? Que eu não peguei o começo? Do SESI. A Marcele falou que é do SESI, Do SESI, em Guadalupe, está parado? Na verdade, ali é Honório, já. Ela fica no final da Menezes. Ela mandou aqui, temos uma área em Guadalupe que é o SESI. Engraçado, interessante. Será que esse espaço foi o espaço que o SESI negociou e quando ele saiu lá da região de Paciência, onde eles tinham Bom, independente do que seja, se existe esse espaço lá e o espaço não está sendo ocupado, ele precisa de ser ocupado. Se o SESI não está ocupando, o SESI tem recursos, tem dinheiro, existe para isso, para formação de mão de obra, para treinamento, para educação. A gente tem que chegar, fazer uma espécie de um inventário desses espaços que existam no Rio de Janeiro, que estejam vazios e abandonados, e planejadamente propor o uso desses espaços para atender as necessidades dessas localidades, né? Que é o seguinte, ele não tem que inventar, né? Quando você me faz a pergunta, a resposta já vem junto com a pergunta. Ora, esses espaços têm que ser usados para formação de mão de obra, para ser creche, para espaço cultural. Isso tem que ser feito com as organizações sociais, ou com as ONGs, ou com as entidades que podem ser contratadas, que podem ser terceirizadas, cultura, né? Os pontos de cultura. Isso tudo é para ser usado, é para ser visto. Quer dizer, as perguntas, quando se faz esse tipo de pergunta, quem faz a pergunta normalmente está dando a resposta. As pessoas sabem, não precisa de ser gênio, entendeu? É fazer acontecer, né? Não tem nem que ficar inventando moda. Nós temos que ver que espaço é esse que está vazio. Se o SESI não quiser usar, tem que fazer convênio com a prefeitura faz convênio e passa a ocupar o espaço e integra o espaço às necessidades da comunidade, a todas elas, esporte, cultura, educação noturna, creche para as mães. Quantas vezes as mães precisam? Porque as creches vão de 8 às 5, de 7 às 5, né? As mães, às vezes, às 5 horas da tarde ainda estão no trabalho, não deu tempo de passar para pegar o filho. Então, tem que ter um espaço mais prolongado, tem que ter creches com tempo mais espaçado, ou até creches noturnas. A prefeitura já teve, anos e anos atrás, algumas creches que funcionavam no horário noturno, para que as mães que trabalham no horário noturno pudessem deixar as crianças. Isso acabou, acho que não existe mais. Enfim, a gente tem vamos ter que fazer um reconhecimento da nossa cidade, entendeu? Um levantamento de tudo que está ocioso, até para a gente poder aproveitar, porque não vai ter dinheiro para fazer muita coisa, principalmente no começo. Então, a gente tem que aproveitar o que já existe. Guadalupe, como é que você chama, que fez a pergunta de Guadalupe? Marcele Ribeiro. Marcele, a gente fica aí devendo a você uma visita lá, né? Porque nós não podemos ainda fazer a campanha de rua, mas, por favor, vocês, gente, anota aí, porque quando puder sair na rua, a gente tem que ir lá ver esse negócio lá em Guadalupe, esse SESI lá. Interessante. Vamos junto com a Liga, André. Isso que eu ia falar, vamos juntos. Eu conheço esse espaço que ela está falando, é um espaço enorme e tinha muita coisa lá. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia lá às vezes com meus primos e realmente o espaço está abandonado. E é um espaço de Antares, de Guadalupe, né? E Deodoro. Não, esse SESI que ela está falando, ele fica beirando a linha do trem ali de Honório. Isso. A entrada dele fica pela rua, ali pela entrada na Melhoral, aí tem logo assim a primeira rua, é no final dessa primeira rua, aí sendo que ela fica na beirada da linha do trem. É um ótimo espaço. Pois é. E tem outro espaço ali, que acho que é do Sesc, que fica na divisa de Guadalupe com Deodoro, e do outro lado da Avenida Brasil tem o Parque Radical, que também está abandonado.
Então, assim, a falta de áreas para geração de cultura, geração de lazer, para contraturno das escolas, para escola de tempo integral, para fomentar a dinâmica da cidade, não falta espaço. O que está nos faltando no Rio de Janeiro é uma boa gestão, que possa olhar para os espaços da cidade e ver a sua dinâmica, as suas necessidades, sentar com a população novamente, reativar os conselhos sociais, reativar a escuta com a população para botar esses espaços para funcionar. É isso que está faltando. Ou seja, é gestão. É isso mesmo. Nosso maior problema hoje, que é a ineficiência desse governo municipal, que se soma com o governo estadual, se soma com o atual governo federal, de falta de gestão. São gestões ineficientes, que estão querendo reinventar a roda, quando, na realidade, a gente já está avançando e precisa avançar ainda mais. A gente precisa recuperar esses espaços públicos. Esses espaços, muitas vezes, eles são conveniados com empresas privadas e ficam abandonados, ficam relegados ali naquele bairro, naquela cidade, naquele local, e a população ao redor fica carente. E o que me deixou mais tocado com essa mensagem dela com relação ao Guadalupe é que a gente está sofrendo agora uma ameaça grande de devastação daquela floresta que tem ali para a construção de um autódromo no Rio de Janeiro. Um novo autódromo, coisa altamente desnecessária para aquela população dali. Então, aquela população não precisa de um autódromo, gente. O Rio de Janeiro pode até precisar de um novo autódromo, ok, mas não é naquele espaço devastando uma floresta que a gente vai recuperar isso. A gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Por que não se constrói ali naquele espaço, naquela floresta, aquele pedaço de Mata Atlântica ainda preservado? Por que não se constrói um parque público? Por que não se integra aquilo com um parque radical do outro lado? Em vez de se devastar para se construir um autódromo que não vai servir em nada para aquela comunidade ali. Então, a gente precisa voltar a identificar para que os espaços públicos servem. Os espaços públicos precisam voltar a servir às comunidades, à sociedade onde ele está inserido. E a gente precisa ampliar, dinamizar, não restringir a coisa para que apenas um grupo seleto possa ter acesso. César, muito bom você ter trazido a questão da floresta do Camboatá. Tenho certeza que a Liga vai lutar contra a devastação da floresta do Camboatá. Tem muita gente se mobilizando e a gente tem que conseguir que isso não aconteça durante a pandemia, que o governador queria empurrar goela abaixo durante a pandemia, e a gente tem que segurar para quando a sociedade estiver conseguindo se mobilizar, impedir isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e para a Andréia também, mas eu lembro que o César tem uma formação, uma pós importante na área da saúde, e a questão da saúde ela está hoje assim na ordem do dia, né? Primeiro, a questão da Covid. Segundo, o empobrecimento que virá em seguida da população. Então, num certo momento, a população, a classe média, imaginou que podia se precaver indo para planos privados de saúde, mas a gente sabe que, com o empobrecimento, muita gente vai ter que voltar para o sistema público. E o sistema público foi justamente o que salvou nesse momento, porque é o SUS que está segurando a onda e a gente tem que fortalecer o SUS. O que eu queria perguntar para você um pouco é esse sistema, como ele se enraiza nas comunidades, nos bairros, etc., porque no último debate que a gente teve aqui sobre questão de saúde, foi trazido a questão que justamente as clínicas da família não conseguem atender a diversas especialidades que a população precisa. Porque quando você procura um plano de saúde privado, você tem acesso a diversas especialidades e aquilo você se sente confortável com aquilo. No momento em que a gente precise do SUS, que a população, a maior parte da população precisa do SUS, o SUS tem que funcionar atendendo a todas as necessidades de diversidade de médicas. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre como é que você vê, e André também, como é que você vê o funcionamento das clínicas da família para essa nova realidade, fortalecimento do SUS, necessidade de realmente atender a população. Roberto, você tocou num ponto espinhoso para a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente já estava, antes da pandemia, vivendo um caos na área da saúde. E durante a pandemia estamos enxergando esse caos. Eu acho que o caos ficou mais visível para todos. Mas a nossa atual dificuldade na cidade do Rio de Janeiro não é de agora, da pandemia, porque os hospitais estão lotados,
ou porque está faltando leite agora para quem está com Covid. Isso já estava acontecendo antes na cidade. Já era uma série histórica, a superlotação. 2004, se eu não estou enganado, eu precisei ser operado de urgência no Hospital Pedro II, aqui no Santa Cruz, e fui muito bem atendido. Hoje eu não recomendo ninguém procurar aquele hospital, porque fatalmente você vai sofrer com a falta de profissionais da área de saúde, de especialidades, com a dificuldade de conseguir leito, com salas superlotadas, com profissionais subvalorizados e superestressados por conta de todo o caos que a cidade vem passando na área da saúde. E isso é bem importante a gente entender que isso não é de agora, isso não é do governo Crivella, isso não é do governo Eduardo Paes, isso não foi no César Maia, isso é histórico do Brasil, desse modelo que nós temos de saúde, que ainda é um modelo enraizado na nossa mente como hospitalocêntrico, onde as pessoas ficam doentes e procuram o atendimento da urgência e emergência nos hospitais. Muitas das nossos agravos, nosso problema de saúde, a gente poderia solucionar na clínica de saúde da família, procurando uma atenção preventiva, antes de ficar realmente doente, antes de ter alguma coisa mais grave, a gente podia prevenir. Então, o modelo que o Brasil adotou para o Sistema Único de Saúde, ele tem como porta de entrada a atenção básica, a atenção primária. Então, a gente precisa voltar a investir nisso. O Rio de Janeiro saiu e se tornou uma referência para o Brasil inteiro. Eu lembro quando me formei em gestão de saúde lá em Belém, que a gente estudava a cidade do Rio de Janeiro como um dos modelos que conseguiu fazer esse avanço de sair de 3% para 46%, 47% quando o Eduardo Paes entregou para o Crivella. Hoje a gente está em torno de 70%, 76%. Então a gente precisa voltar a olhar a atenção básica de uma outra forma. E a gente tem as nossas críticas desse sistema que foi implementado aqui na cidade do Rio, através das OS. Como se a gente não tivesse uma gestão própria no município capaz, não tivéssemos profissionais na área da saúde capazes de gestionar esse sistema. A gente tem. O que a gente precisa fazer é uma profissionalização desses servidores. É olhar para esses servidores de uma forma a reconhecer os seus talentos, as suas dinâmicas, as suas especificidades. Não dá para a gente entender que um médico ele vai ser um bom gestor apenas porque ele é médico. Ser gestor de saúde, você precisa fazer formação, ter treinamento, capacitação para isso. Eu tive recentemente, fazendo as minhas entrevistas do doutorado, e visitei algumas clínicas de saúde da família aqui no Rio, e esse processo que você relatou da população que antigamente tinha plano de saúde começar a adentrar no sistema público, isso já está acontecendo há 3 anos atrás, antes dessa crise que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque a gente começou a sofrer um empobrecimento da sociedade, os planos ficaram muito caros, as pessoas perderam sua capacidade de geração de renda e tiveram que recorrer às clínicas de saúde da família. E muitas dessas clínicas, desses locais onde eu pude visitar, a receptividade dessas pessoas com aquele espaço foi muito positiva, porque eles se surpreenderam, porque não esperavam que aquele espaço fosse aquela dinâmica. Um espaço tão bom, acolhedor, propício para acolhê-los naquelas demandas mínimas do dia a dia. Mas isso não é o padrão de toda a cidade, né? A gente ainda tem muito a avançar. Então, a gente tem clínicas de saúde da família, por exemplo, em alguns bairros de periferia do Rio de Janeiro, que não tem médico, não tem enfermeiro, a clínica tem uma capacidade para 5 equipes e só tem uma funcionando pela metade. Então, a gente precisa avançar nisso, precisa dinamizar o espaço. E a gente já tem sistemas múltiplos no mesmo espaço, uma gestão, um espaço público construído com recurso público, com uma equipe terceirizada e uma gestão de OS. Então, são 3 níveis funcionais atuando no mesmo local. Isso gera um conflito de atuação profissional. E a gente precisa dinamizar isso, reorganizar a cidade e reorganizar também a nossa forma. E aí o município do Rio de Janeiro, enquanto metrópole que a gente tem aqui os 3 níveis de capacidade da atenção à saúde. Então, a gente precisa dinamizar a formação também do nosso profissional. A gente precisa investir, papel da prefeitura, firmar convênio com as universidades, com as instituições formadoras, para formar especialistas das áreas que a gente precisa na cidade, né? Formar clínica da saúde da família, para médico especialista de saúde da família, formar psicólogo, formar ginecologista, formar obstetra, formar profissionais que são da carência da atenção básica, para que a gente possa prevenir e atender a nossa população antes que ela precise realmente do serviço especializado de saúde. E, em contrapartida, há uma necessidade do serviço público
oferecer uma formação, eu diria que até uma educação em saúde melhor para a nossa população, para que a gente, enquanto cidadão, possa entender qual é o meu local de busca do atendimento à saúde. Quando realmente eu tenho que procurar uma clínica de saúde da família, quando eu tenho que procurar uma UPA, quando eu tenho que procurar um hospital especializado, quando eu tenho que procurar um hospital de urgência e emergência, para que eu não vá para um hospital de urgência e emergência com uma dor de cabeça, que pode ser resolvido na clínica de saúde da família. E para que eu não vá para a clínica de saúde da família com um aneurisma ou uma enxaqueca crônica, que é uma coisa no hospital especializado. Então, a gente precisa dinamizar o atendimento da saúde para que ele seja mais eficaz. Mas a população precisa ser informada disso. Não dá para a gente culpar a população que ela procura o lugar errado. Ela precisa ser informada, porque a gente mudou um sistema de saúde no Brasil, mas não reeducou a população para buscar esse sistema de saúde novo, para entender que a clínica de saúde da família, que antigamente, né, unidade básica de saúde, passaram a ser essa porta de entrada e de acesso à população. Das experiências que eu tenho, que eu vivenciei aqui no Rio, todas as pessoas que procuraram, que eram de classe média, média alta, que começaram a procurar demandar pelo sistema público de saúde, elas se sentiram surpresas, né? Lógico que tem casos ruins, que chegaram lá e encontraram aquele sucateamento da saúde que a gente já conhece. Mas, em contrapartida, apesar de todas as dificuldades, alguns encontraram surpresas, porque foram bem atendidos. Porque a gente tem bons profissionais, a gente tem boas equipes. A gente só precisa dinamizar e dar estrutura para que eles possam bem trabalhar. Não dá para ser da forma como está hoje, sem um planejamento como a cidade está vivenciando. Eu quero complementar o César sobre isso, porque eu vou complementar e depois vou pedir desculpa, que eu vou ter que sair da conversa que está ótima. Eu vou entrar em outra conversa agora. Mas eu quero falar sobre essa questão da saúde. Andréia, posso? Oi? Pode, mas só antes de... Vai lá, não. Depois eu pergunto, vai lá. Tá bom. É o seguinte, as clínicas de família foram a coisa mais importante que aconteceram na saúde do Rio de Janeiro. Nós tínhamos 3% de cobertura da atenção básica, dessa porta de entrada. As pessoas não tinham onde ir para fazer nem pré-natal, nem para fazer a história de vida de saúde delas, para fazer aquela primeira coisa básica das vacinas, da carteirinha. Nada disso na cidade do Rio de Janeiro era organizado. Era 3% de cobertura na época do César Maia. Realmente, as clínicas de família no Eduardo Paes foram uma maravilha. Colocamos quase 65% de cobertura na cidade. Tudo funcionando perfeitamente? Não. Tinha equipes completas, tinham equipes incompletas, mas a gente conseguiu ocupar um território na cidade, inclusive na Zona Oeste, inclusive na Zona Norte, onde não tinha nada dessa atenção primária. Mas, como diz o César, foi difícil a população entender, foi difícil explicar essa novidade, essa coisa importantíssima que aconteceu. E por que foi difícil? Porque mesmo que as pessoas consigam chegar nessa porta de entrada, e muitas passaram a conseguir, e muitas hoje valorizam, vai fechar uma clínica de família aí na Maré, na Rocinha, passou a ser o local que as pessoas também aprenderam aí. Mas o que acontece? Além da falta dos médicos, que nem sempre tem os médicos generalistas, nos médicos de família, falta também o pediatra, porque cada clínica da família tem que ter o médico generalista e o pediatra, pelo menos, faltam as policlínicas, né? Então, se aquela pessoa que foi atendida ali pelo clínico geral precisa de ter um exame no fígado, de fazer consultar um oftalmologista, que não tem na clínica da família, e nem é para ter, porque a clínica da família não é para ter esse tipo de profissional, ela tem que ser direcionada para o especialista, e aí esse meio caminho, que não é o hospital e que não é a atenção primária, que é essa atenção secundária, isso ficou faltando no Rio de Janeiro, isso não está bem organizado. Também as clínicas da família a gente vai ter que recuperar e acabar de avançar. Mas o que nunca ficou realmente arrumado foram essas especialidades. Hoje, segundo o Tribunal de Contas do município, tem quase 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, estou falando do Estado, na cidade do Rio de Janeiro, esperando uma consulta, ou uma consulta para prótese, enfim, está numa fila de espera. Isso a gente vai ter que reorganizar. Mas, para dar alguns números para vocês, sabe quantas pessoas são pagas
no município do Rio, contando os profissionais das OS, contando os terceirizados e os estatutários, né, os que são servidores públicos. Nós temos 40 mil pessoas envolvidas com a saúde, entre médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, que são uma coisa importantíssima que nós temos no Rio de Janeiro, que são os que visitam as famílias, vão de casa em casa, fazem um levantamento da vida daquela pessoa. Isso é uma coisa importantíssima para a gente organizar o sistema, o SUS. E a gente tem que fazer isso funcionar, ver o que está faltando. Médicos, nós temos 8.500, divididos entre seletistas e médicos estatutários. A gente precisa de organizar isso, ver onde é que estão esses médicos, onde eles estão lotados, por que precisa de mais? Precisa de mais oftalmologista, precisa de mais anestesista, precisa de mais pediatra, precisa de mais neurologista. Você está entendendo? A gente desconhece, acho que o sistema não conseguiu ainda organizar esses recursos humanos que ela tem e de que forma eles vão atuar. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai ganhar essa prefeitura e nós vamos investir nisso para que a população seja atendida. Porque o que a população quer é ser atendida, entendeu? Ela precisa de ter o médico na hora que ela precisa do médico. Então, a regulação tem que funcionar, a consulta tem que ser marcada a tempo e a hora, pelo médico da família, onde ela entrou lá na clínica da família. Então, esse CISREG, esse sistema que a gente ouviu falar muito agora na pandemia, que não funciona, não consegue leite de UTI, a população nem tem que ficar acompanhando isso, porque ela precisa do leito, ela precisa da consulta, ela precisa do médico de família. Os técnicos, os gestores têm que fazer isso funcionar para que a população não precise de passar a vida inteira dela, o dia inteiro perguntando e pensando qual é o hospital que ela tem que ir, qual é o médico que vai atender ela, que ela tenha que ser atendida. A saúde é um meio de vida. A saúde não pode ser um fim nela mesma. Virou, coitado das pessoas, virou a preocupação maior das pessoas. As pessoas não trabalham porque não conseguem um médico, não podem ir, a criança não vai à escola porque não tem um pediatra. Não é possível isso. A gente tem que tirar isso de ser um problema na vida das pessoas. A saúde não é um problema, a saúde tem que ser a solução. Desculpem, falei demais. Imagina, você falou ótimo, maravilhosamente bem, como sempre. E você tem mais um minutinho? Uma coisa, André, nessa tua fala também, que você citou várias áreas como educação, assistência social. A saúde ela acaba sendo sentinela, né, da nossa sociedade. É através das clínicas de saúde da família, dos ACS, de médicos, que a gente consegue fazer o Bolsa Família funcionar, por exemplo, identificar crianças nas escolas que estão com dificuldade para enxergar, ou por dislexia, ou por algum problema visual, identificar crianças desnutridas, cuidar do planejamento familiar, ou seja, a saúde como se a porta de entrada do sistema, ela pode ser um grande sentinela da nossa cidadania na cidade. Ela tem que ser. Tem que ser isso, tem que ser. Tem que trabalhar mais junto com a educação e assistência social. Assistência social, educação e saúde tem que estar juntas. É uma coisa só. E as policlínicas que você citou, a gente precisa atuar para recuperar esses espaços, dinamizar por região, ter médicos especializados para que haja um processo de encaminhamento de referência e contra-referência mais ágil na cidade. Isso, exatamente. Muito da resposta de vocês aqui... Ele tem que recorrer ao hospital, no primeiro ponto, para conseguir isso, que ele possa ir para a policlínica, através da referência da clínica da saúde da família. Muito bom, César, muito bem. Vocês falaram muito sobre um atendimento de qualidade, né? E a gente já está encaminhando aqui para o nosso final. Eu queria deixar uma pergunta para a Andréia, né, de César. Assim, principalmente pela experiência de Câmara de Vereadores que a Andréia tem, a gente acredita que tem muitas leis que já se produziu muitas leis, né? Umas são mais importantes, outras nem tanto assim, né? Mas a gente acredita que é muito importante fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E aí, na Assembleia Legislativa, o Carlos Mink preside uma comissão que é chamada Comissão do Cumpra-se, né? E uma das nossas propostas, Andréia,
é trazer a comissão do Cumpra-se da Alerj para a Câmara dos Vereadores também. Eu queria que você falasse um pouco sobre, o César falasse um pouco, né, sobre essa experiência do PSB e você sobre a sua experiência como vereadora, se acredita que uma comissão do Cumpra-se na Câmara dos Vereadores, ela também vai fazer a diferença, fazendo com que esses serviços, né, com que a gente possa ver o andamento desses serviços e também o cumprimento de leis que não estão sendo cumpridas. Com certeza. A gente para o final, que a gente já está na nossa reta final, né? Com certeza, é sempre uma tarefa que é sempre muito bem-vinda. Para te falar a verdade, nos meus 2 mandatos, houve algumas tentativas de alguns vereadores que chegaram e se propuseram a primeiro fazer uma consolidação das leis municipais, né? Porque é uma profusão de leis sobre leis e coisas que já nem mais precisam de existir, porque já não existem mais já não existe mais a razão de ser. Na verdade, se faz a comissão para consolidar essas leis e a coisa nunca chegou a um final. Para te falar a verdade, eu não sei por que não se consegue fazer isso. E, a partir daí, fazer a lei do cumpra-se, né? Ver por que não se cumpre, por que a lei... Tem muito problema de lei que você faz a lei e você não... Se a lei é cumprida ou não, não vai fazer a menor diferença porque não tem punição, entendeu? Você faz uma lei que, se não for cumprida, não há punição. Então, é uma lei inócua, porque a lei precisa de ter uma punição, para o caso dela não ser validada, vamos dizer assim. Muitas leis são feitas e não se exige uma penalização para quem não a cumpre. Então, isso tudo precisa de ser mesmo examinado e elaborado, e tirar o que não precisa, tirar o que está errado, reelaborar o que precisa ser elaborado para que se possa ter mecanismo para que a lei possa ser cumprida. Enfim, é um trabalho importante. Quem quiser tomar isso vai levar um mandato inteiro, mas se conseguir chegar ao fim, vai levar o crédito, porque é importante, sem dúvida. É um bom combate, né? Bom combate. É uma boa briga. Bom combate. É uma boa briga, vale a pena. Uma boa briga. Da possibilidade do MINC lá na Alerj de fazer essa lei do cumpra-se, e você falou, na realidade, o grosso todo é o papel do vereador, né? O papel do vereador também é de fiscalizar, também é de acompanhar a execução das obras públicas, a execução do orçamento público, a execução dos serviços públicos. Mas não é qualquer tipo de acompanhamento que a gente pode ter. A gente tem, por exemplo, o Ferreirinha na Alerj, que fez agora um excelente trabalho na comissão do Covid, visitando todas as obras dos hospitais de campanha e conseguindo entrar nos hospitais de forma pacífica, ordenada, com a diretoria do hospital, acompanhando tudo, fazendo relatório, identificando e apontando que os hospitais não foram entregues, entendeu? Ele precisou fazer um alarde, fazer briga, invadir, quebrar portão, levar segurança armada para poder se fazer e mostrar na mídia social, na rede, para os apoiadores de que está fazendo alguma coisa. Não é dessa forma. A gente não consegue fazer nada apenas com agressão, com violência. Desse jeito, a gente não vai avançar. A gente precisa revoltar a nossa sociedade pelo que realmente é errado e não fomentar pequenas brigas ou picuinhas para dizer que o meu faz mais do que o teu, ou que o outro é corrupto ou deixou de ser. A gente precisa usar o serviço público da forma como ele está disponível para a gente. A gente tem mecanismo de controle, de fiscalização, de auditoria, e os vereadores são o principal papel de controle social, afinal de contas, são os nossos representantes. São aqueles que nós escolhemos para acompanhar a gestão executiva do poder municipal. Então, a gente precisa fazer com que os nossos vereadores da Câmara Municipal reincorporem esse papel de fiscalização, mas uma fiscalização propositiva, uma fiscalização que avance no processo, não uma fiscalização destrutiva para vencer a próxima eleição, ou para fazer mais votos, ou para destruir o adversário, mas uma fiscalização que promova e cresça a cidade. Afinal de contas, é aqui que a gente vive.
né? O nosso primeiro nicho é o município. A gente precisa cuidar disso. E ter pessoas como vocês, como a possibilidade de ter candidatos a vereadores e possivelmente co-vereadores que vão atuar juntos em áreas sociais diferentes dentro do mesmo mandato, isso para a gente é muito positivo, porque são mais pessoas trabalhando para a fiscalização e para a implementação do serviço público de qualidade que a gente tanto precisa. Então, gente, obrigada. Quero agradecer em nome da Liga, né? Esse bate-papo incrível com a Andréia e com o César. A gente teria muito mais coisa para conversar, porque o papo está uma delícia, né? Quero agradecer bastante, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. E, Andréia, você quer se despedir? Eu quero agradecer e dizer para vocês que eu estou doida para ir para a rua com todo mundo, entendeu? Eu gosto de ir para a rua e ver as pessoas, conversar com as pessoas, discutir o problema com as pessoas. Então, fico aguardando aí uma oportunidade para a gente se ver pessoalmente e ir nos lugares todos aí para conhecer os problemas. Vamos disputar essa agenda aí, Andréia. Pode disputar e pode me chamar. César, muito obrigada também. Obrigada pela tua disponibilidade conosco. Gostaria de se despedir. Obrigado a vocês, obrigado pela possibilidade de estar aqui e conversar um pouco mais. Nós, no PSB, estamos construindo as nossas propostas de mandato coletivo para os nossos candidatos a vereadores e para a nossa chapa na coligação com a Marta e com Bandeira. Eu convido todos vocês a também colaborar, participar e construir conosco 40 pontos para mudar a cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa mudar essa cidade para melhor, não dá para ficar do jeito que está mais. Valeu, gente. Gente, muito obrigada. Quem ainda não segue as nossas redes, vai lá, Liga Rio 2020 no Instagram, no Facebook, né? Já tem o nosso site. Obrigada, Pedro, Alice, Jana, Kelly, Roberto. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos.